Destino, obra do acaso ou missão? Algumas pessoas entendem por missão, sobretudo sob a ótica espírita, atividades voltadas à mediunidade, obras de caridade, mas há missões tão ou mais importantes de impacto coletivo, como neste caso da Boate Kiss. A missão é lutar por justiça. Vinde a nós o vosso reino, porque o reino de Deus ainda não reina na terra. Verdade seja dita. O que reina ainda é o materialismo, a ignorância, atitudes cruéis, pessoas despreocupadas, falta de responsabilidade, falta de coragem, falta de hombridade, falta de honestidade. Isso reina mais na Terra do que outras perspectivas, mais celestiais, mais justas, mais distintas. Almas evoluídas em confronto com almas teimosas. Guarda a frase. Almas evoluídas em confronto com almas teimosas. Vem à Terra para cumprir uma missão específica e fazer valer esta frase da oração do Pai Nosso. Vinde a nós o vosso reino. Claro, isso tudo sempre dentro de uma perspectiva, dentro da luz que cada pessoa possui. Não estamos falando de profetas, de almas super evoluídas, capazes de perdoar facilmente. Estamos falando de almas que dentro de uma certa evolução tentem a buscar por mais evolução na Terra. Então algumas tragédias, alguns acontecimentos, algumas fatalidades podem acontecer na vida de qualquer pessoa e não acontece por acaso. Muitas vezes a dor é para abrir caminhos para a própria espiritualidade, para despertar aquele espírito. Algumas dores servem para castigar, vamos colocar entre aspas, o egoísmo daquele indivíduo, o orgulho daquele indivíduo, ou até mesmo lutar por justiça. Dentro da justiça que reina sobre a terra, que compete à mão do homem, que compete à inteligência do homem. Porque a justiça de Deus, somente Ele, o nosso Pai, pode fazer com que aconteça. Como outros muitos nessa terra que, independente de suas crenças, nascem com a predisposição da coragem. E se o chamado vir, a tarefa será cumprida. Mas o chamado foi através da dor, dilacerante dor. Qual a necessidade? Só Deus o sabe. Mas é sempre um desafio de força, de fé e também de humildade. Para transformar a terra da expiação em regeneração de fato, há de se lutar por justiça, sim. Aniquilar do nosso meio as más tendências, espiritualidade primitiva e covardias, que ainda acham que o dinheiro é o maior bem a ser adquirido enquanto vivo. E não têm a hombridade de assumir as suas responsabilidades. No entanto, uma das maiores justiças já foi impugnada a estes, aqueles que foram réus e até mesmo aqueles que não estão ainda no banco dos réus do homem, a vergonha pública. É necessário perdoar? Óbvio que é necessário perdoar, porque ninguém evolui sem perdão. O rancor, a mágoa ou o desejo de vingança, se fosse o caso, como é no coração de tantas pessoas, o ódio, uma raiva excessiva, a própria ira, entre outras tantas coisas. Tudo isso é um peso que precisa ser perdoado para que a gente possa subir. Quanto mais leve, mais a gente sobe. Então é necessário perdoar sim, mas o perdão não tira de ninguém a responsabilidade de assumir os seus atos e encarar a realidade que isso traz. Afinal de contas, toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que você fizer vai ter algum tipo de consequência dentro deste universo e dentro das leis que regem este universo. Porém, a Terra não pode mais jogar o jogo da impunidade. Nunca verá a Terra, o reino dos céus, descer até aqui se a gente também não lutar por justiça. Eu escrevi esse texto inspirada no documentário da Boate Kiss da Globoplay. E eu sinto, como eu falei no primeiro vídeo ainda, apenas sobre a perspectiva da série da Netflix, eu realmente sinto com precisão tudo isso aconteceu para que uma missão fosse cumprida. Obviamente que há questões de karma, que há questões de necessidade de desencarne coletivo por parte dos espíritos, mas o que chama atenção é justamente o grupo que luta por justiça. E na Terra há muita dificuldade de haver justiça. E no Brasil, o país da impunidade, eu espero realmente que um dia esse título a gente possa perder o quanto antes. Aqui no Brasil parece que isso reina com mais brilho, um brilho cinzento, uma massa cinzenta que existe na nossa cultura. E se a gente é do bem, a gente vai lutar por justiça sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Fernanda Roosevelt e eu estou fazendo esse vídeo para trazer a minha perspectiva, a minha visão, a minha opinião a respeito do documentário realizado pela Globoplay. E é isso que eu acho, gente. Acho que é uma questão de missão sim.
a luta dessas almas. E não muito longe disso, o documentário trouxe também essa questão de ter havido na Argentina, que possa ter havido em outros cantos do mundo, não sei se tudo foi notícia, mas várias situações de impunidade diante de pessoas que não tiveram a menor responsabilidade de assumir. Já disse no vídeo anterior que eu acredito, né, na minha opinião de cidadã, de pessoa, que pra mim ali existe um crime doloso. Não com a intenção de matar, não como se as pessoas tivessem saído de casa naquele dia para matar aquelas pessoas, vamos provocar propositalmente um incêndio. Não, mas é uma questão de responsabilidade. Sobre o mesmo ponto de vista, se você pegar um carro, porque antigamente isso também não era, né? Isso não havia uma grande responsabilidade, muita gente sai impune, muita gente ainda sai impune quando pega um carro bêbado e atropela pessoas, tanto na rua quanto na calçada. Hoje a gente tem lei para isso, ainda que nem sempre seja cumprida, mas pelo menos hoje a gente tem lei. Mas deve existir essa lei para todas as situações, para que a gente tenha um pouco mais de dignidade, para que a gente tenha um pouco é força de expressão, mas para que a gente tenha mais coragem de assumir os erros que a gente comete. E o pior castigo que essas pessoas receberam, para mim não é nem o ato de ir pra prisão, é realmente a opinião pública, porque todo mundo faz as coisas e, sobretudo, presta atenção, gente, a pessoa que só pensa em dinheiro e coloca dinheiro à frente de qualquer coisa em sua vida, tanto que vamos comprar as coisas mais baratas, os ingredientes mais baratos, vamos fazer a comida de qualquer jeito, vamos fazer tudo de qualquer jeito. Gente, se a gente faz tudo de qualquer jeito, é qualquer resultado que você vai ter e não aquilo que você deseja. E tudo isso para ter mais dinheiro, para não investir aqui ou para não investir ali, como casas que são erguidas com qualquer tipo de material que às vezes não tem qualidade nenhuma e daqui a pouco numa primeira tempestade aquilo cai, parece a história dos 3 porquinhos. É uma questão de responsabilidade. Homem e mulher de verdade têm responsabilidade. E humildade, o espírito humilde, ele não tem problema em reconhecer. Eu vejo que neste caso, houve uma oportunidade desses espíritos que entraram em conflito. Eu nem estou falando das vítimas da boate, que ali tem casos, como eu já falei no vídeo anterior, que vai passar na tela em algum lugar para vocês assistirem, de necessidade de desencarne coletivo, de questões voltadas da Segunda Guerra, de questões da Primeira Guerra e de outras questões. Porque existem várias necessidades ali, não é uma só. Agora, o grupo que se enfrentou, o grupo dos pais, as pessoas ali que encabeçaram, os líderes, as pessoas que estiveram à frente para lutar por justiça e todos os envolvidos, tanto do meio público, não foram culpados de nada, quanto aquelas pessoas mais diretamente culpadas, porque eu ainda, assim, todos têm responsabilidade, mas eu acho que a prefeitura, que o prefeito e que o corpo de bombeiros, para mim, são os maiores responsáveis. É que nem assim, um pai e uma mãe numa casa, gente. Se eles deixam as coisas largadas, os filhos vão crescer de qualquer jeito, vão ter qualquer atitude, porque são líderes. Uma pessoa que chega, até como eu me vejo pequena na rede social, mas com alguma importância. Eu tenho responsabilidade sobre as coisas que eu digo, porque eu sei que eu posso influenciar alguém. Eu sei disso. Então imagine um prefeito, um governador, um presidente, quando abrem a boca para falar ou quando não fazem devidamente seus serviços. E todos os órgãos competentes. Você assumiu uma tarefa, você tem responsabilidade. Vocês têm noção do quanto tem responsabilidade sobre a saúde mental e até mesmo emocional, fora a intelectual, de professores de séries iniciais? Olha só um exemplo bem ilustrativo. Eu tenho uma amiga muito querida, destra, que escreve com a mão esquerda. Mas na época dela, quando ela ia pra escola, a professora dizia que aquilo era coisa do demônio. Então batia na mão dela. Aí ela teve que desenvolver a escrita pela mão direita. E ela não escreve bem com a mão direita. Ela não consegue mais escrever bem nem com a mão direita e nem com a mão esquerda, porque ela teve um trauma nesse sentido. Então, quando ela precisa escrever, e se tiver alguém olhando, ela trava e não consegue escrever nem o próprio nome. A gente tem que abrir a mente e entender a responsabilidade que a gente tem sobre todas as coisas, sobre si mesmo e sobre o coletivo. Ainda mais órgãos públicos que são pagos para tal função. Por isso que eu entendo que tem que ser aplicada essa lei, para começar a educar melhor a sociedade, da mesma maneira que hoje os motoristas são mais educados quanto ao se beber, não dirija. Para parar com a palhaçada de você fazer o que você quiser, implicando a saúde das pessoas e colocando pessoas em risco, quando termina em tragédia. Agora, este grupo, essas pessoas, elas têm conflitos de outras vidas. E agora, olha, se encontraram. Por exemplo, aqueles que têm responsabilidade, ou o cantor, o dono da boate, não sei o que, a pessoa que colocou espuma e etc, que fizeram isso aqui, não foi necessariamente com uma intenção nossa negativa, não é isso?
Mas fizeram sem pensar, sem usar o raciocínio, fizeram na burrice. Foi burrice e foi desleixo para ganhar mais dinheiro, para poder tapar o sol com a peneira. Isso não existe. Aí o que acontece? Aconteceu a tragédia. Então, se um deles tivesse aproveitado a oportunidade de dizer assim, não, realmente eu podia ter feito tal coisa e não fiz. Eu fiz errado e etc. E assumir aquilo. E aí pedir perdão de verdade. Ele teria encontrado uma salvação ainda nessa vida. Mas como eles fogem, como muitas às vezes são covardes, não é uma questão de ofender ou de criticar essas pessoas, é uma questão de trazer uma história pública como exemplo. Então, como eles não conseguem isso, vão levar para uma próxima vida essa situação. E outra coisa que eu vou finalizar esse vídeo avisando a todos. O que aconteceu ali, até mesmo no Brasil, pode se repetir sim, até que a lei seja feita. Até que as responsabilidades sejam devidamente implicadas. Vai ser amanhã? Não. Provavelmente vão algumas décadas à frente, eu acho. Porque tudo na espiritualidade, tudo no destino tem um tempo. E nada é tão imediato. Essa é a minha opinião. A questão de karma, como disse, é óbvia. A questão de necessidade do desencarne coletivo é óbvia. E não é só, nossa, todo mundo que tá ali foi da Segunda Guerra. Não é. Tem gente com outras necessidades, mas tem sim um grupo X, várias pessoas que vêm da Segunda Guerra. Sobretudo, os que sobreviveram e estão lutando por justiça. É isso que eu podia falar pra vocês dentro do limite que a espiritualidade me define. Minha gratidão por assistir esse vídeo. Esqueci de dizer lá no início, curta, que é muito importante aqui pro meu canal que você curta cada vídeo que eu fizer. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo ao meu universo. Faça esse vídeo com muito respeito e acredito muito no que eu tô falando. Acho que temos que nos tornar pessoas mais fortes de verdade, com coragem. Beijo na alma, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.